Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre orações subordinadas adverbiais. Elas funcionam como adjunto adverbial. Vamos aí lembrar qual é a função do adjunto adverbial. O adjunto adverbial ele funciona como o indicador de circunstância, né? São palavras que indicam uma circunstância de tempo, de modo, de intensidade, de finalidade, né? De lugar. Então, as orações subordinadas, elas vão funcionar como adjunto adnominais, elas vão ocorrer, elas vão aparecer em períodos compostos. O que são os períodos compostos? São aqueles formados por mais de uma oração. A gente vai ter a oração principal e aí a gente vai ter uma oração subordinada, né? Aquela que vai estar aí completando, exercendo uma função sintática da oração principal. Né? A gente tem uma oração principal que precisa de outra oração que exerça a função sintática que não tem nela. Então, ela vai se ligar a essa oração subordinada, né? Para que ela possa ficar com o sentido completo. E sintaticamente também, né? Nós vamos ver aqui as classificações das orações subordinadas adverbiais. A primeira é a causal. Ela vai ter a ideia de causa, né? Ela vai transmitir essa ideia de causa. Primeiro, aí nós vamos ter quais são as conjunções que vão dar essa ideia de causa, né? Já que a oração subordinada adverbial, ela se liga à oração principal por meio de uma conjunção. E essa conjunção não está apenas ligando, ela traz também uma ideia, né? Ela transmite também uma informação. Então, essas conjunções causais são a porque, por quanto, visto que, já que, uma vez que, como e o que, né? Elas vão transmitir essa ideia de causa. Saímos rapidamente, visto que estava armando um tremendo temporal. Então, a causa, o motivo, a razão e a circunstância de que elas saíram rapidamente foi por causa do temporal. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial de causa, né? Essa oração está transmitindo a ideia de causa, a causa, o motivo do qual eles saíram rapidamente. Como estivesse chovendo, não saímos de casa. Como estivesse chovendo, a causa, o motivo, a razão, né, do que eles saíram de casa, não saíram de casa foi por causa da chuva, né? A causa de tudo isso. Por ter chegado atrasada, não pôde entrar na palestra. Não pôde entrar na palestra. Qual foi a causa? Por ter chegado atrasada. As comparativas vão ter essa ideia de comparação, né? Dois elementos ou mais vão estar sendo comparados entre si. Quais são as conjunções subordinativas que vão dar essa ideia de comparação? Mais que, menos que, tão, quanto, o como, né? Então, essa ideia de elementos comparados. Vinícius era mais esforçado que o irmão, ó. A gente vai ter aqui duas comparações entre Vinícius e o irmão. Leal é tão esforçado como o irmão. Então, a gente tem aqui, ó, Leal está sendo comparado com o irmão. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada comparativa. As concessivas vão transmitir essa ideia de concessão, de ideias opostas, contrárias entre si. Quais são essas conjunções que vão dar essa ideia de algo contrário, né? De orações opostas, contrárias? Embora, conquanto, não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, ainda que, né? Vão transmitir, apesar de, vão transmitir essa ideia de oposição, de concessão, de ideias opostas. Todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova, né? Como é que eles saíram se não terminaram a prova ainda? Ideias opostas, né? Que a gente vai ter a oração que possui a conjunção, ela será a oração subordinada adverbial. E essa primeira oração é a oração principal. Mesmo que ele tenha razão, posicionar-me-ei contrário às suas ideias. Então, a gente tem aqui, ó, oração subordinada adverbial concessiva, né? Traz uma ideia oposta da ideia principal.
As condicionais, elas vão transmitir essa ideia de condição. Uma coisa só será realizada dependendo de outra. Quais são essas conjunções que dão ideia de condição? O se, a menos que, desde que, caso, contanto que, também pode ser iniciada pela preposição a, estando acompanhada aí do verbo no infinitivo, né? Que são aqueles verbos que terminam em AR, ER e R. Você terá um futuro brilhante desde que se esforce. Então, você só vai ter o futuro brilhante se esforçar. Então, uma coisa depende de outra para ser realizada. Contanto que se esforce, conquistará aquela garota. Então, a gente tem aí ideias que estão... Uma, para ser realizada, depende da outra. Então, a gente tem aí oração subordinada adverbial condicional. A continuar agindo dessa maneira, tudo se dificultará. Então, a gente tem aí uma oração subordinada adverbial condicional. As conformativas vão trazer essa ideia de conformidade, né? A primeira, a oração principal, vai estar concordando com a oração subordinada. Pintamos sua casa conforme havia pedido. Como combinamos ontem, eis os documentos. Então, a ideia de conformidade, né? De conformismo, ideias aí que estão uma concordando com a outra. Quais são essas conjunções que vão transmitir essa ideia? O como, o conforme, né? O segundo. Segundo Vinícius de Moraes, o amor é uma flor. Um exemplo, né, gente? Aí está a ideia de conformidade. As consecutivas vão transmitir essa ideia de consequência. Um fato ocorreu e ocorreu uma consequência. Então, a gente vai ter as conjunções que vão dar essa ideia de concessão, de consequência, na verdade. A gente vai ter o quê? Acompanhado aí de advérbios de intensidade, o tal, o tanto, tamanho, tão, tanto, né? Tamanho o quê? Vão transmitir essa ideia de consequência. Ele fala tão alto que não precisa de microfone. Ele é de tamanha capacidade que a todos encanta. A temporal, ela vai trazer essa ideia de tempo, né, gente? O tempo em que o fato ocorreu. Quais são essas conjunções que vão transmitir essa ideia de tempo? Ou essas locuções também conjuntivas que vão trazer essa ideia de tempo? Quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que, mal. E também elas podem vir acompanhadas, né, iniciadas aí pelo ao, estando aí acompanhadas do verbo no infinitivo. Fico triste sempre que os alunos chegam atrasados. Sempre, ó. Lembra lá? Advérbios de tempo. Então, toda essa frase aqui está indicando o tempo em que essa pessoa fica triste. Provavelmente o professor, né? Porque os alunos chegam atrasados, sempre chegam atrasados. Então, a gente vai ter oração subordinada adverbial temporal. Ao terminar essa discussão, sairemos daqui. Qual o tempo em que nós vamos sair daqui? Ao terminar essa discussão. A oração subordinada adverbial de tempo. As orações adverbiais que vão transmitir essa ideia de finalidade, né? As finais, elas vão transmitir ideia de finalidade, algo só é feito com um objetivo. Quais são essas conjunções subordinativas ou locuções conjuntivas que vão trazer essa ideia de finalidade? São elas a fim de quê, para quê, o porquê. E também elas podem ser iniciada pela preposição para, estando acompanhada aí do verbo no infinitivo. Aqui estamos para estudar. Finalidade de estarmos aqui? Para estudar. Então, aqui para estudar é a oração subordinada adverbial final. Eu vim para que todos tenham vida, né? Disse Jesus. Para que ele veio? Para que todos tenham vida. Então, a gente tem aqui a oração subordinada adverbial final. As proporcionais vão dar essa ideia de gradação, de proporção, de crescimento, né? À medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Ideia de proporção.
Quais são essas locuções conjuntivas, essas conjunções subordinativas que vão dar essa ideia de proporção? A proporção que, à medida que, tanto mais, né? Vão dar essa ideia de proporção. E aqui, gente, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Agradeço pela participação de vocês. Dê o like aí no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.